Fala pessoal, o professor Felipe Fonseca aqui novamente e vamos agora começar a interpretar esses gráficos, os principais modelos de gráfico que caem. Vem comigo pessoal, olha só, nessa aula aqui eu coloquei gráfico de coluna e gráfico em barra. Vamos ver a definição de cada um para ficar bem fácil. Ó, juntamente aos gráficos em barra, né? Nesse caso aqui é o de coluna, são os mais utilizados, olha só. Os dados são indicados na posição vertical, os dados estão na posição vertical, ou seja, em pé, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. As divisões qualitativas na posição horizontal e os dados na posição vertical. Vertical em pé, horizontal deitado. Tranquilo, pessoal? Um exemplo no gráfico aqui, ó. Países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Vamos entender cada detalhe do gráfico aqui. O que ele está falando? Então, os países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Vamos aqui, ó. Tá, a escala na vertical está de 0 a 1.400, ou seja, 1.400 milhões de habitantes, 600 milhões de habitantes, 400 milhões de habitantes e por aí vai. Só para a gente começar a interpretar o gráfico da forma corretamente. E aqui são alguns países só, tá pessoal? Eu coloquei isso para ficar mais didático. A China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Percebam que a China está na casa do quê? Dos 1.400 milhões de habitantes. A China. A Índia, a gente vai aqui, ó, na coluna da Índia, sobe, sobe, sobe. Tá, olha só a Índia, ó, na casa dos 1.200 milhões de habitantes. Vamos lá? Os Estados Unidos. A gente vai aqui na coluna dos Estados Unidos, sobe, vamos traçar uma linha aqui, ó, na horizontal. Perceba que eu coloquei aqui de propósito, porque justamente o gráfico assim. O que significa, por exemplo, os Estados Unidos? Ele está entre 200 e 400 milhões de habitantes, né? Nesse intervalo aqui, para começar mais ou menos a ambientar com o gráfico. A Indonésia, vem aqui, ó, traço uma linha aqui na horizontal, está na casa dos 200 milhões de habitantes. E o Brasil, pessoal? Vamos traçar aqui uma linhazinha aqui horizontal. O nosso querido Brasil está entre 0 e 200 milhões de habitantes. Pode ter 100 milhões de habitantes, 125 milhões de habitantes, não dá para precisar. Só sei que está nesse intervalo. Por exemplo, os Estados Unidos, entre 200 e 400, pode ser 299 milhões de habitantes, 305 milhões de habitantes, ou seja, está nesse intervalo aqui. Tá ok, pessoal? Ficou claro aqui? Definição de gráfico de coluna. Vamos agora para gráfico e barra. Olha só, possui basicamente a mesma função dos gráficos em coluna. Basicamente a mesma função. Com os dados na posição horizontal, agora que os dados estão na posição horizontal no gráfico em barra. E as informações e divisões na posição vertical. Pessoal, coluna, sempre que fala coluna dá ideia de algo assim, né? Coluna, já para ficar mais fácil memorizar. E gráfico em barra, deitado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Taxa de mortalidade infantil por região. Esse gráfico aqui é de 2013, a fonte IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? É que faz esses levantamentos aí. Mortalidade infantil por região. Olha só, pessoal, olhando aqui o gráfico. Qual a região? Por região, né? Nosso país são 5 regiões: Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, que nós estamos no Sudeste, Rio de Janeiro, e Sul. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, as 5 regiões do nosso país, do Brasil. A taxa de mortalidade infantil no ano de 2013 e o levantamento feito pelo IBGE, como eu falei. Olhando aqui no gráfico, dá para ver que a região que teve a maior mortalidade infantil nesse ano de 2013, segundo a fonte IBGE, é a nossa região Nordeste. Olha só aqui, pessoal, só para ficar bem claro, ó, nossa região Nordeste está na casa dos 25, tranquilo? E a nossa região Norte? Vamos descer aqui, ó, a coluninha aqui, ó, descendo, tá entre 20 e 25, tá vendo? Não é exatamente 20, nem exatamente 25, tá entre 20 e 25. E o Centro-Oeste? Mesma coisa, ó, tá entre o 15 e o 20, pode ser o 18, 19, 17, um exemplo, né? Mas está nesse intervalo, o Centro-Oeste, e o Norte está nesse intervalo. Beleza, pessoal? O Sudeste, olha só,
entre o 10 e o 15, pode ser o 13, o 14, tranquilo? E o Sul entre o 6 e o 10, ou seja, o Sul é que tem a menor taxa de mortalidade infantil e o Nordeste é a que tem a maior. Tranquilo, pessoal? Ficou bem claro aí? Diferença de gráfico de coluna e barra? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Tamo junto.